Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial, que é para desbravar, ou vamos lá, né, dar alguns passos mais consistentes no maravilhoso, incrível e impressionante mundo das borbulhas chamado champanhe. Champanhe é um estilo de vinho, não um, né, mas são vários estilos de vinhos, mas quando a gente pensa em borbulha, quando a gente pensa num vinho, ou quando a gente associa, né, num macro agrupamento de estilos, quando a gente pensa em borbulha, a primeira coisa que nos vem à cabeça é champanhe. E isso não é à toa. Champanhe é referência para o mundo. Champanhe virou uma marca tão importante que o nome champanhe, quando é utilizado para outras coisas, a região, a apelação de champanhe vai lá e entra com um processo para tirar. E aconteceu, inclusive, né, com vários produtos no mundo. Recentemente a Apple, né, lançou um iPhone com uma cor que ela chamou champanhe. A cor do iPhone, que era um amarelinho, assim, né, que lembrava uma coisa espumante. A região, né, foi lá e entrou com uma ação contra a Apple para a Apple tirar o nome da cor de champanhe, porque champanhe é uma marca protegida. E isso aconteceu com vários produtos no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês lembram do biscoito champanhe? Vocês lembram do Guaraná, o Antártica champanhe? Pois então, se vocês olharem, não são mais champanhe agora. A região, por ter um nome, uma marca muito forte, se protege de uma forma que é um patrimônio, gente. Champanhe, vamos ser claros. Champanhe pode chegar anualmente a marca de 5 bi de euro no PIB francês. Tá, tem noção do que é isso? 5 bi de euro, gente. Isso é a marca champanhe anual. Anual. E posso dizer para vocês, é a denominação, a apelação porque é na França, né? A indicação geográfica que mais é regrada no mundo. Se o produtor de champanhe ele espirrar errado, ele já não pode fazer champanhe. É tudo regrado. E é regrado para quê? Para que champanhe mantenha a sua marca muito relacionada a produtos de alta qualidade. Alguém conhece champanhe barato? O que é um champanhe barato hoje no mercado? Vamos falar de Brasil hoje. O que é um champanhe de entrada no Brasil? Aquele é de entrada, simplinho, né? O cuvezinho, aquele da casa, para pegar uma casa grande, né? Pegar um maison grandão e tal. O que acontece? R$ 400 no Brasil. 400? Olha, se parir uma bigorna e pegar aquele champanhe lá numa promoção de não sei o que, 300 e quase R$ 400. Entrada. E o preço daí para cima, o céu é o infinito. O céu é o infinito. Então o champanhe conseguiu o que toda a indicação geográfica no mundo deseja: ser cobiçado, ser muito valorizado e ter um preço, um valor agregado até mais do que o preço, muito alto. Muito alto. E o preço, claro, sobe junto. Sobe junto. Aí vocês estão, né, pensando, poxa, mas existe espumantes no mundo que são tão bons quanto champanhe? Eu vou dizer para vocês, existe muitos bons espumantes no mundo fora de champanhe, mas nenhuma indicação geográfica no mundo consegue ser tão consistente e tão valorizado quanto champanhe. E tem várias importantes, várias destacadas. Agora a gente tem na Espanha surgindo várias, né? A região de Rioja lançou agora um projeto muito legal, seus espumantes, método tradicional. Mas todo mundo se inspira em champanhe.
Tanto que o nome champanhe era muito utilizado para definir vinhos espumantes. Eles são os mais prestigiados no mundo. Eles são referência e mais do que isso, eles se protegem para continuar mantendo isso. E, né, vamos chamar de apelação champanhe. Então, quando eu falar a champanhe, tá, gente? Então, eu tô me referindo à região. Quando eu falar o champanhe, eu tô me referindo ao vinho. Vamos lembrar que espumante é vinho. Pontos importantes aqui, espumante é vinho. Aliás, por falar nisso, já que vocês estão tocando nesse assunto, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns outros produtos e tudo mais, né? Esse não é o vinho, não é o espumante que eu tô provando com vocês, eu só botei aqui para vocês verem que é um exemplo, né? Já vou mostrar para vocês, falar um pouquinho, mas eu tô provando com vocês e aqui a gente tem, eu peguei 2 taças até para mostrar de exemplo para vocês. Opa, deixa eu trazer aqui nessa câmera. 2 taças para vocês. Uma taça nesse modelo mais tulipa e uma taça nesse modelo mais vinho branco. Por quê? Porque também tem um debate muito grande sobre a taça para servir champanhe. Champanhe, tá? Estamos falando da apelação e do vinho champanhe. E o que acontece? Aquelas taças formato de flauta, as flutezinhas, os produtores, a apelação, eles detestam, porque é uma taça que ela é muito fina e tu não consegue entender muito e aproveitar muito dos aromas de champanhe. Champanhe, um dos seus diferenciais, a gente vai ver eles agora, mas um dos seus diferenciais é ter uma capacidade de ter uma complexidade aromática muito interessante. Essa taça com bocal um pouquinho mais largo, a tulipa, ela foi criada exatamente para ser mais ou menos o meio do caminho entre aquela taça flute fininha e comprida e uma taça de vinho branco, porque os produtores de champanhe dizem, olha, o ideal é tomar champanhe numa taça de vinho branco. Aí vocês vão dizer, mas vai perder o perlage, né? Vai mais rapidamente, vai perder as borbulhas. Sim, vai acabar perdendo, mas tu ganha em complexidade do vinho. Então, como eu tô tomando com vocês devagar, eu gosto de tomar champanhe em taças um pouquinho maiores, tá? Eu vou servir um pouco em cada uma. Uma que vai preservar um pouco mais a sua perlage. O bocal é um pouquinho maior, então, para cheirar, sentir os aromas diretos também é um pouco mais fácil que a tacinha flute. Mas como ela é um pouquinho mais fininha embaixo, essa taça tulipa ela vai aumentando, né? Ela consegue reter um pouquinho mais a perlage. Então eu vou começar com essa e depois eu sigo. Quando a gente for fazer a avaliação sensorial do restante do vinho, eu vou servir nessa outra, tá? Então eu gosto mais dessa, mas como eu tô servindo e tô demorando um pouco mais para provar com vocês, eu vou usar essa menor aqui, tá? Porque eu quero aproveitar hoje, a gente tá brindando, né? Então a gente quer aproveitar. Bom, o que eu tô provando com vocês aqui, devagarinho, né, para não perder nossas bolinhas. Eu tô provando um champanhe chamado Barnot, que importa é a Decanter para o Brasil. É uma área Grand Cru e é um Blanc de Noir. A gente já vai entender um pouquinho, né? Então, eu tô servindo aqui e eu gosto muito desse espumante. E é espumante, né? Vou só chamar de champanhe, vocês já sabem então que champanhe é espumante. Eu gosto muito desse champanhe. Ele é um champanhe que tem um potencial de guarda aí grande, apesar dele ser um cuvée, né? A qualidade dele acaba sendo um pouquinho maior. Deixa eu pegar aqui e botar minha rolinha de volta. Ele acaba tendo um pouquinho mais de capacidade de guarda. De modo geral, né? A gente sabe que os champanhes não safrados, eles têm um pouco menos de potencial de guarda do que os champanhes safrados. Deixa eu tirar esse pano daqui para não ficar na frente de vocês também. E esse é um champanhe Grand Cru não safrado, mas que tem um potencial interessante. E já tem na nossa, vamos ver, ele tá um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de pigmentação, ele já tem um tempo. Então ele já tem um processo evolutivo, ó. Mas pode ser para vocês no nariz toda a tipicidade de champanhe. Aquelas notas de brioche, aquelas notas de pão tostado, aquelas notas de casca de pão tostado. Nossa, delicioso. Depois aquelas notas amendoadas, né? Lembra um pouco de nuts, lembra um pouco daquela amêndoa. Sabe quando bota a amêndoa na manteiga?
para fazer alguma coisa, né? Nossa, ele tem muito esse aroma. E tem essa complexidade, né? Ele tem um pouco de fruta, aquela fruta já mais, uma fruta um pouco mais evoluída, aquele toque de um pêssego bem maduro, mas essas notas secundárias e terciárias desse espumante é qualquer coisa. E ele é um Blanc de Noir, ele é 100% Pinot Noir, a gente já vai entender isso com um pouco mais de calma. Mas a complexidade, sabe quando saliva, a gente sente o aroma e já quer, a gente começa a salivar porque a gente quer, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso botar isso na minha boca, eu preciso, sabe esse espumante, esse champanhe tem. Então, eu hoje, por motivos de força maior, eu não estarei usando descarte, vocês sabem que eu regularmente uso, e o motivo de força maior se chama champanhe, né? Champanhe. Champanhe, né? Champanhe, nós estamos comemorando, então nós vamos, né? Vamos provar esses bichinhos maravilhosos aqui. Em boca, a persistência de sabor desse champanhe é impressionante. Ele é muito gostoso. Ele já não tem tanta perlagem, ele já tem um processo evolutivo um pouco maior, mas, gente, acidez, complexidade de sabor. E ainda tem uma quantidade bem interessante de perlagem. E tá, olha, o sabor, eu tô falando com vocês, essa nota de amêndoa que a gente deu uma tostadinha na manteiga, tá aqui na boca ainda. Tô falando com vocês e eu sinto essa característica ainda em boca. Nossa, delicioso. E Barnot, ele é um Grand Cru que, por mais que seja um champanhe Grand Cru, ele não é tão caro. Não tem champanhe barato, a gente viu, né? E na Decanter hoje deve estar na faixa dos seus R$ 600, pouco menos, 500 alguma coisa. Mas ele entrega muito bem, assim. E pra gente entender um pouquinho mais desse mundo chamado champanhe, a gente tem que entender que as regiões que fazem espumantes no mundo, elas se baseiam nesse destaque de champanhe. E nada errado com isso, tá, gente? Nada errado. Quando tu tem algo que é muito bom, tu pode usar aquilo como uma referência. Por que que não? Ó, eu quero fazer um espumante parecido com champanhe. Ou... A grande questão é que é muito difícil conseguir fazer espumantes como champanhe. Não pelo método, mas que entregue as características. Mas o conceito, o método, as uvas, o que eles fazem é amplamente replicado no mundo. Agora, a marca champanhe, e que ela tem essa marca de forma correta, não é à toa. Tem muitos lugares que tem uma marca muito forte, né? Até uma região muito reconhecida, não tem uma consistência. Champanhe tem consistência. Olha, eu tô para dizer para você, se a gente falar de indicações geográficas no mundo, champanhe é a que mais tem consistência. E uma consistência alta. E quando a gente olha marcas mais reconhecidas, claro que se a gente está falando que um champanhe de entrada já é valorizado, um champanhe de uma marca forte, reconhecida como alta qualidade, se torna muito, muito caro. A gente vai tomar um Dom Perignon, que é de um grupo forte, né, o grupo LVMH, que é um champanhe vintage, ou seja, safrado, de um único ano, o preço vai a R$ 2.000 uma garrafa. A gente vai tomar uma Cristal, mais do que isso. Só que o conceito champanhe, que durante muito tempo foi associado à comemoração, à vibração, à confraternização, que continua de certa forma ainda, mas hoje champanhe já transcendeu, e champanhe hoje é um vinho que é muito valorizado para qualquer coisa, para harmonização, para uma comemoração, como a gente falou antes, para um estilo de vida, né? Para aquele momento, tipo, não, eu quero tomar um grande vinho hoje, vou tomar champanhe. E claro que esses champanhes mais reconhecidos, eles levam essa bandeira ainda mais, né? Levantam isso com mais relevância, com mais prestígio, com mais destaque. Só que tudo em champanhe é muito valorizado. E a marca champanhe, assim como
o método chamado champenoise, ou seja, champenoise que vem de champanhe. Eles são marcas protegidas. Então, hoje no mundo, nenhum... Já vou explicar, que eu sei que vocês estão perguntando, né? Tá, mas no Brasil tem, não. Já vamos explicar. Mas hoje, nenhum produtor, nenhuma região, nenhum lugar do mundo pode chamar os seus produtos de champanhe. Assim como não pode também chamar o método de método champenoise. São marcas protegidas da região de Champagne. E se vocês lembram, se vocês são um pouquinho mais antigos aqui no mundo dos vinhos como eu, vocês lembram que no Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, o nome champanhe já tinha caído, mas o método que era mais citado como o escolhido para elaboração dos espumantes era método champenoise e era citado o método champenoise. Hoje é protegido, então não pode. No Brasil, os produtores tiveram que tirar essa citação método champenoise e escrever método tradicional, né? Enfim, tiveram que tirar, tem que tirar o nome. Não pode usar o nome champanhe nem o nome champenoise. Porque isso é protegido da apelação champanhe. Eles vão perguntar, tá, mas a Peter Longo no Brasil usa, né? Porque, enfim, o que aconteceu com a Peter Longo? A Peter Longo, que é um produtor de Garibaldi, que faz espumantes de uma qualidade muito interessante, ela é muito antiga. Então, começou a produzir os seus espumantes antes da apelação de champanhe nascer. A região já existia, já fazia vinhos espumantes lá na França, mas não tinha ainda se protegido. Então, quando a Peter Longo começou, e ela começou inspirada em champanhe, né? Ela começou a chamar seus vinhos de champanhe, champanhe, champanhe. E o que acabou acontecendo? Quando o champanhe virou uma apelação reconhecida, aí o governo francês começou a dizer para o mundo inteiro, olha gente, isso aqui é uma apelação francesa, tirem o nome. A OIV reconheceu e tudo mais, tirem o nome. E os países começaram um processo de tirar o nome champanhe das coisas. E se vocês olharem, inclusive o biscoito champanhe, até pouco tempo atrás tinha, lembram? Aqui no Brasil, o Guaraná, Antártica, até pouco tempo atrás era champanhe. Então o governo francês começou a dizer, olha, isso aqui é uma marca nossa, então vocês têm que tirar aí no mundo. E o mundo começou a tirar. O que aconteceu no Brasil? Os produtores aqui, muitos usavam o nome champanhe. Nos Estados Unidos, na Austrália, muitos lugares usavam o nome champanhe. Aí eles começaram a tirar. A Peter Longo, por ela ter começado antes da apelação, a Peter Longo tem mais de 100 anos, né? A Peter Longo, ela entrou com um recurso aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, pedindo, olha, eu sou mais antigo que a apelação, eu quero poder continuar usando, né, esse termo champanhe para os meus espumantes. Então, numa decisão brasileira, que só vale para o Brasil, o Supremo disse, não, então tá, Peter Longo, você pode continuar usando, então tá, me convenceu e deu o direito para eles continuar usando. Mas eles só podem usar esse nome no Brasil, não pode mandar para fora. E assim, é muito mal visto, tá, gente? De modo geral, é muito mal visto internacionalmente falando e até muito internamente falando. Eu não estou julgando, não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. Estou dizendo que, de modo geral, as pessoas e as religiões, as apelações, mesmo outros em outros lugares, acabam vendo isso não com bons olhos, tá? Mas a Peter Longo tem o direito e ela pode usar e ela usa, tá? Nada de errado sobre a ótica dela. Errado sobre a ótica de outros. Não sou eu que vou julgar, tá? Agora, o que eu posso dizer para vocês é que a Peter Longo, ela não é champanhe. Champanhe é uma apelação, né, lá na França protegida, mas ok, ela tem o direito de usar, tudo certo, sem nenhum problema, e usa. Por isso que gera muita confusão. Vocês, mas a Peter Longo chama de champanhe, será que eles importam lá? Não, não, eles mantiveram o direito, conquistaram o direito via judicial de continuar usando, mas é um único caso. E alguns lugares do mundo, alguns ainda usam, né, assim, meio que assim, deixa passar e tal, mas champanhe tá muito rígido em cima disso. Se champanhe acionou a Apple porque botou o nome da cor do iPhone de champanhe, gente, imagina um produtor que vai fazer e vai chamar de champanhe. Eles não gostam mesmo, tá? E se protege. Bom, a gente falou um pouquinho sobre as marcas,
Mas vamos avançar um pouquinho mais e vamos passar um pouquinho pelo famoso monge, Dom Perignon, que até hoje é uma marca forte do grupo LVMH e que é um importante, mais do que um nome, mais do que um espumante, um importante marco na história de champanhe. E tem uma história que diz o seguinte: não, Dom Perignon foi o inventor do champanhe, foi ele que inventou a questão das bolhas, foi ele que... Não é bem assim essa história, tá? Ele é super importante, mas inclusive o método e um vinho que começa a ser elaborado para reter o gás carbônico, não foi criado em Champagne. Foi criado mais para o sul da França, né? E depois que algumas regiões começaram a também desenvolver, mas Champagne foi quem aperfeiçoou, a região de Champagne foi quem aperfeiçoou a técnica de manter o gás carbônico dentro da garrafa. Porque o vinho espumante, de modo geral, ele é isso, né? Ele, durante a fermentação, o processo de fermentação alcoólica, ele gera gás carbônico, e esse gás carbônico nos vinhos tranquilos, ele é liberado, vai embora, vai para a atmosfera. E nos vinhos espumantes se segura esse gás carbônico. O que acabou acontecendo é que, antigamente, quando começou a surgir os vinhos espumantes, o gás carbônico era algo que eles não entendiam bem. Eles não sabiam como acontecia, eles não sabiam como que lidavam. O que eles sabiam é que algumas garrafas começavam a estourar, a explodir, e eles não sabiam o que acontecia. E por que isso acontecia de modo geral? É que a vindima ela é feita no verão. Então eles colhem no verão e tudo mais, né? Champagne é uma região fria, mas ela é muito ensolarada. Mesmo no verão acaba ficando um pouquinho menos frio. Começava a fermentação, o vinho se desenvolvia, né? Tudo bem. Só que às vezes sobrava, eles engarrafavam, mantinham isso em algum recipiente e no inverno as leveduras paravam de trabalhar. Quando começava a esquentar de novo, as leveduras reacendiam, recomeçavam seu processo de fermentação dentro da garrafa, e as garrafas começavam a desenvolver gás carbônico, muita pressão e estouravam. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Só que eles não queriam fazer espumantes. Eles queriam fazer vinho tranquilo, mas às vezes isso acontecia. Dom Perignon, o que aconteceu? Dom Perignon, lá no século XVII, ele começa a tentar entender esse processo. Por quê? Porque ele queria acabar com essas borbulhas. Ele não queria que o vinho estourasse, que eles achavam que era coisa do demônio, né? Que era o vinho que tinha algum problema e tudo mais. E esses vinhos que refermentavam, mesmo as garrafas que não estouravam, ficavam com a borbulha. E era um vinho que tinha menor prestígio. Então, Dom Perignon, ele começa a estudar e a entender esse processo de o que é isso, o que está acontecendo aqui, o que está... Então, ele é um importante marco para isso, mas não é ele que cria, né? Ele não cria o método, ele não cria o espumante, ele não é bem isso, tá? Para vocês entenderem. Mas ele é super importante, tanto que quem vai visitar lá, né, o Grupo Chandon tem a estátua dele lá, é um marco, né? Em Epernay, enfim, referência importante. Mas com o passar do tempo, e assim é legal, né? Porque quando começa, e aí várias coisas vão acontecer nos anos seguintes, consequentes. Primeiro, daqui a pouco começa a surgir garrafas mais resistentes, eles começam a entender o processo. Vão ter várias pessoas, vários personagens importantes nesse meio do caminho. Mas mereceria só uma aula exclusiva só para falar de história de champanhe, né? Mas com o passar do tempo, essas técnicas foram entendidas, foram replicadas, e mais do que isso, com o passar do tempo, o que era um vinho desvalorizado começou a ser valorizado, porque alguns lugares queriam um vinho assim. Por exemplo, a própria dinastia russa. A dinastia russa começou a comprar e pagar caro, querer esses vinhos diferentes. E começa a ser muito valorizado. E se a gente dá uma olhada hoje em alguns números, Champagne hoje tem números extremamente expressivos, né? A gente fala aí de mais de 16 mil produtores, né? Produtores de uva. A gente está falando aí de mais de 360 casas
de champanhe, porque muitos desses produtores de uva daqui a pouco não vinificam, eles vendem para os chamados maisons, né? Os maisons são essas casas de champanhe, essas casas de champanhe que vão comprar uvas de muitos lugares, vão ter seus vinhedos e tudo mais. Tem as cooperativas nesse meio do caminho, né, que também vão ser importantes. Algumas vão produzir seus vinhos, algumas não, vão só comprar as uvas de vários produtores, vão negociar. É uma cadeia muito importante, né? Estamos falando aí de mais de 34 mil hectares, ou seja, uma área relativamente grande, mas se a gente pensar que pela valorização que tem e pelo volume que faz, nem tão grande, né? Mas aqui é importante também, envolve quase 320 vilarejos, e esses vilarejos, né, com nomes próprios, enfim, daqui a pouco a gente dá uma olhada. Mas o que significa, né? E assim, avançando um pouco mais. Gente, Champagne, tá, primeiro, mapa da França, localização de Champagne no norte da França, é a região mais ao norte da França, bem próximo da Alemanha, vamos lembrar como está a Alemanha, né, a região fria. Tem muitas peculiaridades de terroir que a gente vai dar uma olhada. Tem regras muito rígidas de elaboração, e assim, é muito rígida. Inclusive, produtor em champanhe, gente, todo o processo é regrado. Então, se ele vai reconverter vinhedos, é regrado. Se ele vai, o quanto ele pode produzir de vinho no ano, é regrado. O quanto ele pode colher e vinificar, é regrado. O quanto, é tudo regrado. É regrado por quê? Para manter a distinção que eles têm. Então, é o maior valor agregado da França e do mundo. É, né, se a gente comparar, né, a área de vinhedos versus valor agregado, eu tive a oportunidade de participar, não foi nesse ano, mas foi 3 anos atrás, numa Provine, participar da palestra mais concorrida de toda a Provine. Provine é a feira que acontece lá na Alemanha, que é a mais importante feira de vinhos do mundo. E as regiões normalmente organizam uma palestra dentro da Provine. Só que a Provine é uma feira enorme, né? Milhares de pessoas. E a palestra mais disputada da feira inteira é a palestra de champanhe. E é uma palestra que, gente, fica meses e meses na fila para conseguir. Eu consegui, é uma história que eu contaria para vocês como que eu consegui, precisaria de tempo. Mas numa sorte, no momento aquela coisa, tudo dá certo, eu consegui participar há 3 anos atrás da palestra de champanhe na Provine. Gente, vocês não têm noção. Bom, primeiro que na palestra entravam, né, na época ali 40 pessoas e estavam lá os grandes degustadores, os grandes revistas, os grandes críticos, né, na palestra. E eles abrem os números de champanhe do ano anterior. Aquela palestra fica, primeiro, os principais jornalistas dentro da palestra e um monte de jornalistas fora, esperando saírem os números oficiais, que essa palestra é, né, quem faz é o Maison de Champagne, né, que é o bureau que regulamenta, né, a apelação. E assim, ó, aquilo me impactou de um jeito. Imagina aquele monte de jornalista fora esperando a informação que eles vão divulgar oficialmente e divulgam na Provine. Aquilo me chamou uma atenção de um jeito, gente, sabe, o valor que eles dão para aquilo, porque um e-mail resolvem, né? Manda um e-mail, depois que eles divulgam ali na Provine, eles mandam um e-mail, né, para todo mundo. Os caras querendo saber em primeira mão o que era aquilo. Bom, gente, é isso, né? Estamos falando de 5 bi de euros ano, até 5 bi, porque champanhe sofre muito com problemas de safras, no sentido de, né, problemas, principalmente geadas tardias, então o volume de safra pode oscilar. A gente vai chegar lá, porque aqui está um dos segredos de champanhe, né, como eles conseguem manter a consistência, são os vinhos de corte, principalmente os vinhos de reserva de anos anteriores e tudo mais. Bom, acaba sendo que champanhe, por ter esse regramento, o seu volume é relativamente pequeno, mas o seu valor é muito alto. O valor agregado é muito alto. E olhando o terroir de champanhe,
É uma região que não tem muita altitude, mas está mais para o norte. Está bem pertinho aqui do Mar do Norte, ó. E o Mar do Norte a gente sabe que é frio. Só que Champagne, o grande destaque é, não tem muita altitude de modo geral. Os melhores vinhedos eles vão estar em encostas, e essas encostas, normalmente as melhores, elas vão estar com exposição leste, sul, sudeste, que pega o sol desde a manhã, vai ter um melhor amadurecimento. Vão ter áreas com declives relativamente baixos. Mas o grande segredo de Champagne, um dos grandes destaques, é, primeiro, as castas mais precoces, com amadurecimento mais cedo, que é uma região fria, mas essas castas conseguindo amadurecer bem lentamente, porque Champagne tem muito sol. É uma região com mais de 2.000 horas de sol média, mas ela é fria. Ela é um pouco mais continental, né? Tá um pouco mais afastado do mar, mas ela tem ainda alguma influência marítima, mas essa influência é uma influência de um mar frio, diferente de Bordeaux, que é um mar mais quente. Então, esses fatores vão se somando, e aqui, só para a gente ver essas macro influências, né, da França, Champagne já começa a ter uma menor influência marítima, começa a ser mais continental, e mais do que isso, ela, mesmo a influência marítima, não é uma influência de um mar quente. A moderação de temperatura que o mar faz é bem menor do que vai acontecer em outras áreas, como Champagne, por exemplo. Não é como o Bordeaux, por exemplo. E quando o mar é quente, ele também traz mais umidade. Em Bordeaux, por exemplo, chove, na média, o dobro, mais do que o dobro até, do que chove em Champagne. Ou seja, Champagne tem um volume de chuva adequado, tem uma temperatura adequada para castas precoces, tem um amadurecimento adequado dessas castas precoces e tem uma insolação que ajuda nisso. Tem bastante sol, né? E se a gente parar para pensar que a gente está falando aí, né, de próximo a 2.000 horas de sol, e o que está acontecendo agora? A gente está vivendo um problema no mundo chamado aquecimento global, aonde de modo geral, os anos estão ficando mais quentes, estão ficando mais instáveis, os anos, né, as geadas tardias estão mais frequentes. E vamos pensar que aqui, de modo geral, por mais que seja uma região fria, como usa, né, suas castas principais, são Chardonnay, Pinot Noir e Meunier, mas principalmente Chardonnay e Pinot, são castas que têm seu ciclo mais precoce, mais cedo. Então, as geadas, quando chegam cedo, elas podem devastar e acabar com safras. O aquecimento global, além de estar deixando os anos um pouco mais quentes, também está trazendo mais geadas. E essas geadas têm impactado na França em várias regiões. Champagne é uma delas. Champagne, a gente tem problemas muito sérios com isso na questão da Bordeaux, a Borgonha ainda mais. Se a gente vai olhar aqui a região central, aqui a Borgonha tem impactado, tem sofrido muito com essa questão de aquecimento global, essas geadas negras. Como a brotação é cedo, pode acontecer. Depois vai ter problemas, né, com tempestades de verão, problemas de granizo. Então, Champagne não é uma região relativamente fácil. Ela sofre intempéries. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que ano após ano, a região de Champagne vai produzir um pouquinho diferente. Pouquinho pode ser muito, né? Bem diferente. Ou seja, tem uma oscilação de safras relativamente grande de ano para ano. Não só no volume, mas como também na qualidade. E Champagne desenvolveu um sistema que é para manter a qualidade dos seus vinhos alto de ano para ano. Esse é o objetivo. Falar nisso, né? Deixa eu pegar aqui, né? Tomar um gole de líquido para eu molhar minha garganta. Ok? Bom, Champagne teve que desenvolver isso, e esse é um dos grandes diferenciais de Champagne. A região ela é muito regrada também para manter a consistência dos seus produtos.
É uma região que quem não conhece, ela é muito bonita. É uma região com vinhedos espetaculares. É uma região que o inverno é muito frio. É uma região que o verão é relativamente ensolarado, não é tão quente. Temperatura média, a gente está falando aí perto dos seus 10, 11 graus. Ou seja, uma temperatura média baixa. Só que as uvas, por ser uma região mais fria, elas acabam amadurecendo de uma forma um pouco mais lenta. Elas não vão ter uma grande concentração de açúcar. E elas vão ter uma alta acidez. Quando a gente fala dessas características para um vinho tranquilo, a gente fica pensando, poxa, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez tenha muita acidez. Pois é, talvez para um vinho tranquilo seja mais desafiador. Mas para um vinho espumante, opa, vai colher um pouco mais cedo, só cuidado, porque se colher mais cedo as uvas para espumante, a gente pensa que colhe uva verde, né? Não, gente, cuidado com isso. Colhe a uva madura, só que um pouco mais cedo do que se colheria para um vinho tranquilo, para ter a acidez ainda mais destacada. Para ter essa acidez mais presentes. Claro que tu não vai ter tanta concentração de açúcar. Claro que tu não vai ter aquele vinho num primeiro momento, né? Naquele primeiro vinho, no vinho base, tão aromático. Mas ele consegue também, a uva consegue desenvolver bem seus precursores aromáticos, ela amadurece de forma correta, e aqui em champanhe ela amadurece de uma forma relativamente lenta, então ela consegue ter um perfil aromático um pouco mais presente. Mas boa parte do que vai expressar em champanhe, das suas características, não vai vir do vinho base, desse primeiro vinho, mas uma segunda fermentação que vai acontecer para champanhe. Então, vamos chegar lá, né? Devagar e sempre. Então, aqui alguns fatores importantes para a gente, né? Lembra desse resuminho aqui que eu sempre coloco para vocês nas aulas, é para vocês, né, ter aquele norte, poxa vida, o que é, né? Um resuminho sobre a região. Aqui a gente começa a fazer um resuminho sobre a região, que uvas principais são 3, tem outras autorizadas, mas são secundárias. Pinot Noir, Chardonnay e Meunier. Meunier era a famosa Pinot Meunier, mas devido a esse conflito de informações, o mundo confundia, né, principalmente quem não está acostumado, quem não estuda, a Pinot Meunier com a Pinot Noir. Então, Champagne tirou o prefixo, né, a primeira parte do nome de Pinot, estou chamando de Meunier. Essas são as 3 principais, claro, com destaque para Pinot Noir e Chardonnay. E, de modo geral, vocês já pensaram qual é a grande maioria dos vinhos espumantes feitos no mundo, qual é o corte de uvas? A grande maioria? Pinot Noir e Chardonnay. E vem da onde isso? Champanhe. São inspirados em champanhe. O clima, ele é um clima continental, mais fresco. Vamos lembrar que ele está no norte, mais lá perto do Mar do Norte, que é o mar frio. E problemas, né, com geada de primavera, granizos, tempestades de verões e outros. E a gente vai falar um pouquinho do solo, porque os solos de champanhe é outro dos seus diferenciais. É um solo frio, muito rico em carbonato de cálcio e que retém muita umidade, que torna ele um solo ainda mais frio. E a gente vai dar uma olhada nesse solo daqui a pouco. Mas antes, eu queria, né, aqui dar uma olhada com vocês, no que vocês estão trazendo. Estou vendo que vocês estão interagindo aqui, né? Deixa eu responder umas perguntas, que hoje a aula tá animadíssima, né? Chat aí bombando, todo mundo interagindo, tá legal aqui. Vocês vão, coisa que eu não consegui responder aqui, eu vou responder depois para vocês com calma, né? Deixa eu ver comentários falando sobre a aula, os champanhes que vocês provam. Eu, champanhe, gente, quer dizer, vinho eu provo todos, né? Difícil não provar algum tipo de vinho. Mas champanhe especial, né? Poxa, eu sou, não preciso dizer, né? Sou apaixonado por champanhe. Adoro champanhe. Champanhe é o tipo de vinho que a gente demora um pouco para, quando a gente está começando a entender champanhe, porque ele tem uma acidez muito alta. Ele é um vinho que tem muita característica sensorial. Então, quando a gente está acostumado a tomar aqueles espumantes mais leves, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas quando a gente entende champanhe, gente, caminho sem volta. A Andrés falou que até o valor da uva é controlado. Tudo em champanhe é controlado.
a prensagem, quanto pode utilizar, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tudo em champanhe controlado. E é isso que mantém a consistência, não só do controle, mas a gente vai ver que uma parte do vinho eles não podem usar no ano, eles têm que guardar. Por quê? Porque se vier um ano mais difícil e ruim para frente, eles têm vinhos guardados de anos anteriores, e eles vão fazer o chamado famoso cuvée, que é o vinho de diferentes safras, para manter a consistência média. Anos melhores, anos piores, mas consegue ter uma consistência aí nos seus vinhos ano a ano. A Márcia falando sobre, professor, tem uma dúvida grande. Como as borbulhas ficam dentro da garrafa mesmo com a rolha especial quando engarrafadas não saem todas? Quando engarrafadas não saem todas. Eu acho que a Márcia está perguntando sobre a questão de engarrafar, ou seja, a segunda fermentação, Márcia, de modo geral, é feita já no método Champenoise em garrafa. Só que se usa uma técnica para tirar as leveduras e não perder a pressão. Primeiro que quanto melhor é elaborado o espumante de modo geral, mais integrada o gás carbônico fica com o líquido. Então o líquido ele não fica todo agrupado em uma determinada área da garrafa, mas fica dissolvida no líquido, o gás carbônico, né? Então o que acontece? Quando a gente vai agitando, o gás carbônico vai se desprendendo do líquido e vai se soltando. Então mesmo se tu abrir um espumante, ele não vai perder todo o gás carbônico naquele momento. Porque quanto melhor ele for elaborado, mais integrado com o líquido ele vai estar. Mas claro que se quer perder o mínimo possível. Então se usa as técnicas, por exemplo, para botar a rolha, tirar a levedura que está na garrafa, né? Que é uma técnica que normalmente se congela o bocal, né? Onde tem as leveduras. Primeiro vai fazer uma... Eu já mostro para vocês aqui, né? Já te mostro um pouco mais de calma esse processo de retirada das leveduras, enfim, para perder o mínimo possível de pressão. Quer se manter o máximo possível de pressão, né? Aliás, por falar em pressão, deixa eu aqui. Gente, já falei para vocês que champanhe é bom. Champanhe é bom. Mas enfim, né, eu tô te falando, Márcio, eu te explico daqui a pouco um pouquinho mais de calma, mas se quer manter o máximo possível a pressão, né, o gás ali. Então, inclusive, baixa essa temperatura, não muito, né, chega ali, baixa-se mais a temperatura, onde o líquido, as moléculas vão estar um pouquinho mais comprimidas, tudo mais. Tem várias técnicas que se usa. E agora tem máquinas que fazem isso, tá? Tem máquinas que fazem isso de forma automática agora. Tira-se ali né, o bocalzinho e tal, tira-se a tampinha de coroa, aquela tampinha tipo de cerveja que se faz quando tá na segunda fermentação antes de botar a rolha. Tem máquinas que fazem isso automático, bota a garrafa ali, ela tira, né, tira a tampa de coroa, ela tira a levedura que está na parte de cima, ela completa o líquido, ela faz a dosagem, ela faz tudo automático. Tem máquinas que fazem todo o processo sob pressão e tudo mais. Então a tecnologia hoje é impressionante. Antigamente fazia tudo na mão, né? Hoje tem muita coisa aí que a tecnologia supre. Falando sobre algumas vinícolas, passando algumas ideias de vinícolas. O Carlos falou que tem um espumante extra brut muito bom, método tradicional na vinícola franca italiana. Tem muitos, né? O Brasil, gente, por mais que o Brasil não faça champanhe, tem muito espumante brasileiro bom. Assim como em outros lugares do mundo. A questão é que nós não precisa fazer espumante querer concorrer com champanhe, né? Pode fazer no estilo que o local permite, né? O Everton falou que hoje não foi trabalhar só para acompanhar ao vivo. Legal, Everton, que legal, legal saber. O Fernando falando, infelizmente, os champanhes dos pequenos produtores não chegam muito aqui no Brasil, são incríveis. É verdade, Fernando. Alguns dos melhores champanhes, eles são de pequenos produtores e é muito difícil eles chegarem no Brasil, apesar de chegar. Alguns poucos chegam. Algumas importadoras, elas são mais especializadas em pequenos produtores com uma qualidade alta. Posso citar algumas aqui para vocês, importadoras como a Uva importadora, Uva com 2 Vs, é uma importadora muito legal, com pequenos produtores. A Cellar faz um trabalho muito bom, a Cellar Vinhos, um trabalho muito legal. A gente tem a Mix, que é uma importadora também, que é mais segmentada. Tem algumas importadoras que eles, né, selecionam produtores menores e trazem mais focado em qualidade, né? Então tem aí. Tá, legal. Vamos seguir um pouco mais a aula, porque vocês estão trazendo várias perguntas que eu vou responder para vocês agora no decorrer da aula. Então a gente voltando para a aula, a gente consegue ver um pouquinho mais, né? Aliás, deixa eu até botar um pouquinho, deixa eu botar essa aula um pouquinho maior aqui para vocês, se vocês conseguirem ver. Deixar sua câmera aqui embaixo. E daí a gente consegue ver
melhor isso aqui. O solo de champanhe, que é um dos seus grandes diferenciais. E que solo é esse? É um solo muito rico em calcário. E algumas dessas áreas, inclusive, alguns desses calcários tendo giz. Olhem esse solo. Olhem isso aqui. É giz puro. E tem algumas áreas, porque de modo geral é calcário, né? Algumas áreas que até tem uma concentração um pouco maior de argila, normalmente é uma argila nos perfis superiores e embaixo é calcário. E o solo rico em calcário, o que ele faz? De modo geral para as uvas, ele aporta às uvas uma acidez acima da média. Então, é um solo que já é frio, retém mais umidade. É um solo que amadurece, de modo geral, as uvas de forma um pouco mais lenta. Retém muita umidade, isso aí deixa o solo ainda mais frio. E tende a fazer, né, seus vinhos, quando vêm de solos calcários, acabam sendo vinhos com uma acidez muito destacada. E mais do que isso, se dá bem com Chardonnay e se dá muito bem com Pinot Noir. Então, em champanhe, não precisa irrigar. Chove uma quantidade suficiente e o solo mantém essa água. As videiras, de modo geral, elas acabam indo com a raiz um pouquinho mais profundas para buscar essa água. E também trazem micronutrientes diferentes. Agora, o grande destaque do solo de champanhe é carbonato de cálcio. E o giz é um desses. E esses solos de giz, gente, normalmente a tensão a concentração de uva, de acidez nas uvas, fica simplesmente absurda. Champanhe também a região faz um vinho tranquilo, que se chama Coteau Champenois. Mas assim, o Coteau Champenois, de modo geral, que a uva amadurece um pouco mais, tem uma acidez muito alta. Agora, Champanhe tem uma acidez muito mais alta. Os espumantes de champanhe, um dos grandes destaques, até porque dá o seu potencial de guarda e tudo mais, é a acidez. É um dos alicerces de champanhe. Então, de modo geral, tá? Eu não vou repassar isso aqui para vocês todos, só para dizer que champanhe, então, é feito no método tradicional, aonde, né, vai-se primeiro fazer um vinho base tranquilo, esses vinhos vão ser vinificados separados, os produtores vão ter o limite que eles podem usar de vinho do ano, né? E vão pegar vinhos de anos anteriores para manter e fazer o corte da casa. E o corte das casas de champanhe, ou seja, essa corte de anos diferentes de vinho, se chama cuvée. Isso é o cuvée. Que é um vinho que é um blend de diferentes anos. É o vinho não safrado, enfim, porque são diferentes anos. E depois, né, que vai fazer, que os vinhos estão prontos, ficavam um tempo lá guardadinho, esperando a casa, né? Os mestres de corte das casas de champanhe são alguns dos profissionais mais bem pagos do mundo dos vinhos, para manter a consistência ano após ano. Vai fazer o corte, vai fazer uma segunda fermentação. Porque aí, na segunda fermentação que vai acontecer na garrafa, vai reter a pressão, vai reter o gás carbônico. Na primeira fermentação, não se manteve o gás carbônico. Então, vai se adicionar para essa segunda fermentação um licorzinho chamado licor de tiragem, exatamente para que possa acontecer essa segunda fermentação. Claro que é tudo controlado, né? O licor, a quantidade de açúcar e tudo mais, para a fermentação acontecer adequadamente. E aí vai entrar para o chamado processo de autólise. A autólise é essa segunda fermentação acontecendo, vai trazer um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais, daí vai fazer o gás carbônico vai ficar retido, porque a tampa, né, fecha, que veda a garrafa e ela não perde pressão, e esse foi um dos grandes avanços que os produtores de champanhe, com o passar dos séculos, trouxeram, foi criar garrafas resistentes o suficiente para aguentar essa segunda fermentação. O que acontecia no tempo de Dom Perignon? As garrafas eram fracas e explodiam. A garrafa de champanhe, ela é elaborada para aguentar, né, uma pressão absurda. Aliás, gente, dentro de uma garrafa de
Dentro de uma garrafa de champanhe, tem mais pressão que num pneu de caminhão. Só para vocês terem ideia, tá? Quanto tem de pressão ali dentro. E a garrafa ela é elaborada para aguentar no mínimo o dobro de pressão do que o líquido retém. Mas esse processo chamado autólise é o processo onde as leveduras da segunda fermentação fizeram seu trabalho, fermentaram de novo, fermentaram, geraram um pouquinho mais de álcool, geraram gás carbônico e elas morrem. A autólise é esse tempo que essas leveduras mortas vão ficar se decompondo e trazendo, aportando características para o vinho. Outro grande destaque de champanhe. Champanhe tem, por exigência, um tempo de autólise longo para ter as características que a gente chama autolíticas. Essas características que as leveduras aportam para o vinho. E champanhe faz isso muito bem. Então eu estou provando champanhe com vocês, que é o Barnot, que tem muitas essas notas autolíticas, a gente chama de notas secundárias, né? Então tem muitas dessas notas que lembra brioche, fermento de pão, pão tostado, biscoito de manteiga tostado. Isso vem do processo de autólise. Quanto mais tempo de autólise, mais essas características vão estar presentes. Enquanto as leveduras estão presentes no líquido, o espumante está evoluindo, está ganhando características. Só que, né, gente, quanto mais tempo fica parado, mais caro vai ficar, né? Mais caro vai ficar. Depois quando termina esse processo de autólise, o produtor define que acabou o processo, ele vai tirar essas leveduras, fazer o dégorgement, vai acrescentar a dosagem num segundo licor, chamado licor de dosagem, ou seja, qual vai ser a quantidade de açúcar final, e vai para o consumidor ser feliz. Assim como eu estou aqui sendo feliz com vocês, né? Estamos aqui provando um vinho champanhe. Legal. Vamos avançar um pouquinho em alguns pontos para vocês. Primeiro, as uvas principais. Pinot Noir, Meunier, Chardonnay. Chardonnay é uma uva branca, Pinot Noir é uma uva tinta, Meunier é uma uva tinta. Tem outras uvas autorizadas, mas a quantidade é tão pequena que são pouco representativos, pouco utilizados. Vamos focar nessas três aqui. Né? Essas três aqui elas são boas referências aqui para a gente. Certo? A questão é a seguinte. E é uma dúvida bem comum de você. Quando faz um champanhe que só usa uvas brancas, principalmente a Chardonnay, porque a Chardonnay é a principal, muitos champanhes podem usar a expressão, não é obrigatório, eles podem usar, uma expressão que vocês às vezes veem em outros vinhos espumantes também, mas é também de champanhe, chamada Blanc de Blanc ou Blanc de Blancs. Ou seja, é um vinho branco que é feito com uvas brancas. E tem uma outra expressão chamada Blanc de Noir. Blanc de Noir é um vinho branco feito de uvas tintas, noir, só que vinificadas em branco. Aliás, o vinho que eu estou provando com vocês, e até vou botar aqui para vocês verem, né? Vou botar para vocês verem, o espumante, o champanhe que eu estou provando com vocês, ele é vou mostrar aqui nessa câmera primeiro, depois eu deixo ali para vocês ficarem olhando. Ele é olha aqui, ó, Blanc de Noir. Ele é um vinho branco, ele é um espumante branco, né? Até vou botar aqui para ver o perfil aromático com vocês nessa taça, um pouco mais de complexidade. Ele é um vinho branco, só que ele é feito de uvas tintas. Aqui no caso, 100% Pinot Noir. Então eles têm esses dois termos que eles usam para definir. Olha, esse aqui, como a gente sabe que champanhe ele é um vinho de corte, de diferentes anos, né, de diferentes uvas, os produtores dão essa referência para dar um direcionamento muitas vezes. Né? Muitos champanhes não vão ter essa referência, muitos vão ter. Eu ia botar aqui para vocês. Vou deixar no gelinho. Vou deixar no gelinho, depois eu mostro de novo com mais calma. Vou deixar no gelinho, e no gelinho é legal. Ele fica geladinho, né? A gente vai provando que não vai
perdendo tanto seu gás, né? Vai mantendo temperatura, tô com um baldinho aqui bonitinho, então deixa. Então a gente vê que a Pinot é a uva mais plantada, e com certeza quando a gente fala, né, de Pinot e de Chardonnay, as suas grandes referências. E a Meunier tendo uma uva muito importante em volume, mas também em consistência, porque a Meunier tem áreas que ela se desenvolve melhor, ela tem uma resistência um pouquinho maior que a Pinot Noir, que é muito delicada. Então é uma uva importante aí no corte. E até tem um gráfico, que é um gráfico muito legal, o professor Júlio César Kunz usa seguidamente, enfim, que é esse gráfico bonitão aqui, ó, que mostra um pouquinho o que cada uma das uvas aporta. Por exemplo, Chardonnay aporta acidez em toquezinhos um pouquinho mais salinos, né? Já aquela tensão ácida, normalmente a Chardonnay ela aporta muito isso, ela se dá muito bem também em solos calcários. Depois, a Meunier traz um pouco mais de um caráter de uma fruta vermelha até um pouco mais intensa, um pouco mais rústica. Mas até uma notinha um pouquinho mais terrosinha. Ela dá uma arredondada no vinho, a Meunier faz um bom trabalho de integração entre os elementos, né? Tipo, a Chardonnay é tensa, é ácida, a Pinot, ela é um pouquinho mais volumosa em boca, a Meunier vem ali no meio e agrega as duas, assim, integra as duas bem. E a Pinot Noir já aporta corpo, um pouco mais de volume de boca, um pouquinho mais de estrutura. Claro que isso depende um pouco da área onde ela é plantada, onde elas são plantadas, mas um dos grandes destaques de champanhe é na sua complexidade aromática. Desde aromas primários, que por exemplo a Chardonnay pode aportar notas cítricas, notas de frutas brancas, a Pinot já traz mais notas relacionadas com frutas vermelhas, às vezes um toquezinho floral, um vermelho maduro. A Meunier já traz uma nota, né, de uma frutas mais puxadas para um, né, quase indo para uma fruta tropical. Isso nos primários, depois os secundários é muito relacionados com pão, com panificação, né? Os toques da levedura. Depois vem aquelas notas de nuts, de frutas secas, depois aquelas notas muito relacionadas, né? Já umas notas evolutivas que já remetem mais para mel, favo de mel. O perfil aromático de champanhe tem uma amplitude muito grande. As regras rígidas buscam ter essa consistência de qualidade, tanto em características estruturais quanto em características aromáticas. Esse é um dos diferenciais de champanhe. Champanhe quer ter isso, defende isso. Para eles isso é importante, para nós também. Só que, claro, a gente paga por isso, né? Tem um preço. E aquele licorzinho no final que eu mostrei para vocês, chamado licor de dosagem, ele também vai definir o residual de açúcar que vai ficar nesse espumante, nesse champanhe. E aqui a regrinha para vocês, que tem os champanhes nature, até 3 gramas, depois vai ter os extras brutos que vão ser de 3 a 6, vai ter os brutos que vão ser até 12, a gente vai ter o extra dry, né, que vai ser de 12 a 17, vai ter o 6 que vai ser 17 a 32, então é gramas por litro, tá? Vocês estão vendo, tá ficando mais doce, vai sobrando mais açúcar, os demi-sec de 32 a 50, até os doces com mais de 50 gramas de açúcar por litro. O mais tradicional champanhe que a gente encontra no mercado são os bruts, que tem aí uma dosagem menor, né? Tem uma regra um pouco mais rígida que o Brasil, com uma exigência um pouco menor do que o Brasil. Mas a gente vai encontrar esses estilos diferentes também de champanhe. A gente já começou a falar de diferentes estilos, né? A gente falou de champanhe safrado, não safrado. A gente falou de diferentes residuais de açúcar. A gente falou já de tempo de maturação. E essa é outra dúvida que você seguidamente tem. Qual é o tempo mínimo de autólise para champanhe? Tempo mínimo de autólise são 12 meses. Tempo mínimo em cave antes de ir para o mercado são 15 meses. 12 meses se a gente falar de espumantes não safrados. Ou seja, o cuvê. O cuvê clássico das casas, dos produtores. Aquele vinho que pega vinhos bases de anos diferentes para manter a consistência. Mas eu vou pegar esse meu ano, que foi uma safra boa, e vou fazer tudo de champanhe. Vou vinificar tudo de vinho base, vou fazer tudo de segunda fermentação, vou fazer tudo de champanhe. A apelação não permite.
E se eu fizer, tu não vai poder engarrafar como champanhe. Vai perder o nome champanhe. Então, eles seguem a regra. Todas, porque as regras são rígidas. E um champanhe chamado vintage ou safrado, que vai o ano, porque o vinho todo é daquele ano, e isso acontece nos melhores safras, nos melhores anos, tem uma exigência mínima de 36 meses em autólise, que vai deixando o vinho mais complexo, vai deixando o vinho mais intenso, vai deixando o vinho mais integrado, as borbulhas vão ficando, né, a bolinha vai ficando menor, mais fininha, mais agradável em boca, tudo isso. E se champanhe, de modo geral, já é caro, um champanhe safrado, ele é muito caro. Mais caro ainda, porque ele é de um ano único, que é o que a gente chama de vintage. Champanhe vintage é o champanhe de um ano só. Champanhe aqui, Moët Chandon, champanhe vintage 2002. Isso é o vintage. Se não tiver o ano, é um cuvée, é um corte de anos diferentes. Quantos anos podem ter? Vários. Aí depende da casa. Aí cada casa de champanhe, cada maison vai ter a sua receita, os seus mestres que trabalham para manter a consistência e o estilo daquela casa. Por isso esses caras são muito bem pagos. Bem pagos, assim, tipo bem pagos, tá? Aqui, só para vocês saberem, eu precisaria de uma aula separada, só para a gente aprofundar um pouco as sub-regiões, né? Mas pegando como referência aqui, a gente tem 5 áreas bem demarcadas, né? Eu acho que a principal, as duas principais cidades quando a gente vai visitar Champagne é Reims e Epernay. Essas duas aqui também concentram a maior parte dos produtores, boa parte da concentração está aqui. Então a gente vai ter uma área, e aí de acordo com a área, com a sua composição de solo, com as suas características, vai ser mais apropriada para determinada variedade. Então a gente tem áreas como Montagne de Reims, que é mais flexível um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de destaque para a própria Meunier. A gente vai tendo, né, outras áreas aqui como o Vallée de la Mar, a gente vai ter mais uma predisposição para as uvas tintas. Conforme a gente vai vindo para o norte, conforme a gente vai vindo para o sul, do norte para o sul, a gente vai tendo muitos solos calcários, mais calcário, e aí as uvas brancas acabam se destacando um pouco mais, como a Côte de Bar, aqui mais para essa parte sul. E se pensar que a gente está bem pertinho de Chablis, na Borgonha, que também é um solo muito calcário. Essa área aqui é um calcário muito de decomposição de solos marinhos. Aqui não é tanto giz, mas é aquelas vidas marinhas, aquelas conchas que milhões de anos atrás, que era um mar aqui estão aqui se decompondo, hoje já não é mais mar. E esse solo muito rico nesse solo de calcário, chama de Kimmeridgium, né? Aqueles fósseis marinhos se decompondo aqui, também muito parecido com Chablis, alguma coisa que a gente tem também em Sancerre e Fumé. Então tá tudo aqui bem pertinho, né? Então a Chardonnay aqui é a uva protagonista, que aparece muito bem. Mas isso aí, né? Vão ter produtores. O que acontece? A apelação permite que as uvas venham de todas essas áreas demarcadas. O cuvée normalmente pode ser um blend de diferentes áreas, mas tem vilarejos que são um pouquinho mais destacados, que ganham um destaque um pouquinho maior. Inclusive, a gente tem em Champagne, apesar que pouca gente conhece, lida com isso, porque Champagne ele é tão... A apelação ela se defende tanto, ela é tão importante, a régua é tão alta, que tem menos destaque para os crus, principalmente os Premier Cru e os Grand Cru. Mas Champagne tem. Tem vilarejos que ganharam um destaque histórico por suas safras mais consistentes e tudo mais. Né? A gente falou ali que tem quase 320 vilarejos, desses 320, 44 são classificados como Premier Cru e 17 são classificados como Grand Cru. Então, se as uvas vierem desses vilarejos Grand Cru, pode classificar como Grand Cru. Se vierem dos vilarejos Premier Cru, classificar como Premier Cru. Se as uvas vierem de lugares mistos ou só da área de Champagne geral, só vai classificar como Champagne. Só para a gente ter uma referência aqui, por exemplo, o vinho que eu estou provando com vocês, ele é um vinho que vem de uma área Grand Cru.
então pode escrever Grand Cru no rótulo, né? Ou seja, champanhe, o nome da apelação sempre é champanhe, e pode botar complementar Grand Cru. E fica uma citação complementar. É opcional do produtor botar ou não. É complementar. Então, essa citação Grand Cru, ela tem, por exemplo, muito menos referência do que um vintage. Um champanhe vintage, ele é muito mais prestigiado por ser de uma safra única do que um Grand Cru de champanhe. Por quê? Porque a apelação conseguiu dar um destaque, por causa das suas regras, muito maior do que somente uma área específica e tudo mais. E eles querem isso, consistência da área. Por isso essas regras são rígidas. Vou dizer para vocês, tá certo, tá errado? Olha, eu acho que eles estão bem. Acho que eles estão certos sobre a visão deles. Porque dá para ver o quanto eles, né, conseguem destaque, quanto eles são prestigiados. Bom, vamos ver umas perguntas de vocês. Agradecendo que a aula tá bem legal, bacana. Eu também tô gostando, achei bem legal. Legal a gente entender um pouquinho mais sobre champanhe, né? A gente entender um pouco das características, eu gosto também. Vocês falando bastante sobre os métodos de elaboração, sobre champanhe pena ser caro, eu concordo com vocês, pena champanhe ser tão caro, né? Champanhe podia custar menos, mas é trabalho deles, é resultado que eles fazem, assim. E eles estão muito preocupados, tá, gente? É um debate constante na região hoje, é aquecimento global. Novas uvas, se vão testar, se não vão, o que fazer. E outra coisa, gente, prestem atenção, tá? Se preparem. Vinhos de champanhe, vinhos da Borgonha, eles vão ficar cada vez mais caros e as safras estão cada vez menores e cada vez mais difíceis. A qualidade, de modo geral, tem subido, principalmente na Borgonha, mas cuidado, tá? Vai ficar cada vez mais caro, mais limitado, tá cada vez mais difícil de chegar, tá cada vez mais caro. Não tá fácil. Não está fácil, meninos e meninas, tá? Tá caro e tá difícil. Tá difícil. Mas é isso, meninos. Aqui só pra gente finalizar aqui nosso perfil aromático. Nossa, aí bota numa taça de vinho branco. Gente, a complexidade, a intensidade do vinho. Essas notas secundárias ficam muito evidentes. Essas notas aí é uma nota mais puxada para uma manteiga, né? Aliás, dizem alguns especialistas que champanhe tem 4 alicerces de perfis aromáticos que normalmente estão presentes. As notas das frutas secas, ou notas frutadas, essa é um pouco mais fresca. As notas relacionadas com brioche, fermentação, padaria. As notas amanteigadas e essas notas mais puxadas para um defumado, para um nuts defumado. Né? Então, diz que essas são os aromas, as bases dos aromas aí de champanhe. Todos os champanhes têm menos ou mais, mas apresentam essas características, né? Então, depende do estilo. Mais jovem vai ser um pouco mais frutado. Champanhe mais evoluído normalmente vai ter essas notas mais puxadas, né? Para os frutos secos, para os nuts. E o secundário no meio do caminho, essas notas autolíticas, né? Bem no meio do caminho. Né? É delícia. O perfil aromático é... Vou tomar um gole em homenagem a vocês. Vocês merecem. Eu tomo um gole por vocês. Né? Turminha! Legal, né? Bacana aprender um pouquinho mais sobre champanhe. Merece muitas outras aulas. Aprofundar muito esses temas, sub-regiões, as características das castas, né? Os vilarejos, áreas, produtores. A gente já tem uma noção agora. Né? Já tem um norte aqui para champanhe. Para nos ajudar a comprar, nos ajudar a entender, nos ajudar a provar. Dica final para vocês é sempre que puderem, provem champanhe. Pena, né? Pena que é tão caro. Não acontece. Vamos lá. Quando a gente pode, a gente deixa. Então, vou deixar um beijo para vocês. Um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.